Deus continua abençoando meu precioso irmão, preciosa irmã, que a graça de Deus esteja sempre com você. E que Deus te dá entendimento, sabedoria, para que você possa suportar os dias maus, né? Como disse Paulo, vem dia mau, dia trabalhoso, e Deus dá sabedoria para você poder suportar isso, poder equilibrar isso. Na mensagem do irmão Branham, por nome Aonde eu penso que os pentecostais falharam, aonde eu penso que os pentecostais falharam, o irmão Branham disse, os pentecostais, eles falharam quando eles pensavam que falar em língua era o batismo do Espírito Santo. E eles descobriram, com o tempo, que falar em língua estranha não é o sinal que tem o batismo do Espírito Santo, porque Paulo diz que os dons é dado sem arrependimento. Se o dom é dado sem arrependimento, como que eu falar em língua estranha é o sinal que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? O irmão Branham teve uma experiência que deixou ele cambaleando. Quando ele teve numa reunião pentecostais, e um homem falava em língua estranha, e o outro interpretava. E o irmão Branham ficou maravilhado de ver aquilo. E foi Deus que mostrou para ele, por uma visão, que aquele que interpretava tinha duas mulheres. Ele tinha duas mulheres. Aí o irmão Branham não compreendeu e foi falar com Deus, Senhor, como é que um homem pode ter um dom verdadeiro, falando em língua estranha, e o outro interpretando verdadeiramente, e ter duas mulheres, viver com duas mulheres? Deus falou para ele assim, olha Hebreu capítulo 6, que a chuva é caída e ela, quando ela cai, ela não produz, aquela terra está perto de ser condenada. Ele levou ele lá em Hebreu 6. Lá mostrou para ele a mesma coisa da parábola do trigo e do joio. A mesma chuva que cai sobre o trigo, cai sobre o joio. O mesmo sol que banha o trigo, banha o joio. A mesma terra que sustenta o trigo, sustenta o joio. Então é o mesmo Deus. A turma fala, mas eu sou abençoado, eu tenho Deus, sou abençoado. O trigo também, o joio também fala isso. Quando a chuva cai, o trigo dá glória a Deus, o joio também dá. Porque a chuva caiu para ele também. Quando o sol sai, o trigo dá glória a Deus, pelo sol ter saído, o joio também dá. Porque o sol também saiu da mesma maneira para ele. Quando o trigo dá glória a Deus pela terra, mantê-lo, sustentá-lo, o joio também dá. Não tem diferença do trigo com o joio. A diferença está no final do tempo, quando haverá separação. O joio vai para o fogo, o trigo vai para o celeiro. É só ali que vai ter separação. É só ali que você vai distinguir quem é joio e quem é trigo. Mas por bênção, irmão, por ser abençoado, por ter saúde, por ter prosperação. O irmão fala, eu fui na igreja e eu prosperei. Irmão, tem gente que nunca foi na igreja e é mais prosperado ainda. Tem gente que não gosta, que nem fala de Deus para ela. Tem 2 carros, carro caríssimo, tem até fazenda. E nem gosta que fala de Deus para elas. A chuva cai sobre o trigo e cai sobre o joio. As bênçãos, ela não faz acepção. Quer dizer, as bênçãos não faz acepção. Porque Deus não faz acepção de pessoa, diz a Bíblia. Deus não faz acepção de pessoa.
Agora, quando se trata de salvação, salvação está no outro plano, está em outro pacto. A salvação não está no pacto condicional, está no pacto incondicional, o pacto que Deus fez com Abraão. Então, é plano. A bênção está num plano, a salvação está no outro. Para a bênção, não tem exigência nenhuma de Deus para ser abençoado. Mas para ser salvo, já tem regra. Deus já dá missão. Aquele que for batizado será salvo. Aí já precisa ser batizado. Aquele que for batizado será salvo. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água sai do seu ventre, que é o Espírito Santo. Mas para ter o Espírito Santo tem que crer nele, como disse toda a Escritura. Por falar do Espírito Santo, há outro engano também. Tem pessoas que falam, precisamos de receber o Espírito Santo. Eu vi um grande evangelista, que ele já morreu pregando, ele falando assim, nós precisamos receber o Espírito Santo. Mas, irmão, receber o Espírito Santo. O irmão Brana disse assim, que tem muita gente cheia do Espírito Santo e vai para o inferno. Cheia do Espírito Santo e vai para o inferno, porque nós somos corpo, espírito e alma. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 23. Somos corpo, espírito e alma. E Deus quer que encontra irrepreensível tanto o nosso corpo, como o nosso espírito, como a nossa alma, para o dia do Senhor. Encontrar irrepreensível, os três. Aí o irmão Branham vem e fala, você pode ter o Espírito Santo na carne, no corpo, e não ter no espírito. Você pode ter o Espírito Santo no seu espírito e não ter na alma. Você pode ter. Então você pode ter o Espírito Santo no setor e não ter no outro setor. Você pode ter. Então, você tem que ter o Espírito Santo na sua carne para levar você a vestir decentemente, para levar você a pagar a sua conta, para levar você a amar o seu próximo. E isso aí é o Espírito Santo na sua carne. O judeu tinha o Espírito Santo na carne deles. Você tem que ter o Espírito Santo no seu espírito para levar você a ser um adorador, para levar você a orar a Deus. E você pode ter o Espírito Santo na sua alma para levar você a crer, porque a alma, ela trabalha com a fé. Crê em toda a Escritura. Aquele que crê em mim, como disse toda a Escritura, e essa é a alma. A alma que crê em Deus, como diz toda a Escritura. A alma, a missão dela é crer. Essa é a missão dela. Então, era por causa disso. Eu tenho o Espírito Santo. Mas só tenho o Espírito Santo. Por que você tem o Espírito Santo? Porque eu grito, eu vou na igreja, fico avivado, eu fico alegre, eu tenho o Espírito Santo. Mas você pode ter o Espírito Santo no seu espírito e não ter na alma. Porque você não crê no batismo em nome de Jesus Cristo. Você não crê em Santa Ceia com lava-pé. Você não crê que Jesus é Deus. Você não crê que o irmão Branham é profeta. Aí já é coisa da sua alma, é missão da sua alma, é crer. E ela já não está crendo. Então erra. É fácil errar, irmão. É fácil errar. O irmão está entendendo? É fácil errar. Agora, teve um irmão que estava conversando comigo numa chácara, e ele falou assim, pastor, como é que o irmão Branham, lá no céu, vai ter duas esposas, que foi visto ele lá com duas esposas, uma num braço dele e a outra na outra. Aí eu falei, não, irmão, ali estão indo receber o galardão. Foi o anjo, o escrivão, se chamou William Branham, e quando ele subiu a escada de marfim, ele viu que a camisa estava num braço e a roupa no outro. Mas ele ia receber galardão, ali não é eternidade. Na eternidade só é o casal. Nem era no princípio, Adão e Eva. Jesus disse, no princípio não foi assim. E Jesus veio para trazer nós para o princípio.
Na Arca de Noé só entrou casal. Não entrou um macho com duas fêmeas, só casal. A Arca de Noé é um exemplo. Ah, mas o irmão Branham caminha da... Não, irmão. Eles subiram a escada de marfim para receber galardão. Aí as duas foi junto. Mas para entrar na eternidade, o irmão Branham disse, lá eu andarei de mão dada com a minha esposa, não com a minhas, não plural, com a minha esposa. Aí o irmão falou para mim, pastor, nós precisamos ser ensinados. Mas precisa ser ensinado mesmo, irmão. Precisa ser ensinado porque está uma Babilônia. Está uma Babilônia. Que nem os Pentecostes. Porque falaram em língua, por muito tempo, Pentecostes bateu o pé e sustentava que eles tinham o Espírito Santo, porque falavam em língua estranha. Aí vem Paulo e diz, o dom é dado sem arrependimento. E o mesmo apóstolo Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tenho amor, não sou, nada sou. Língua dos anjos é língua estranha. Ainda que eu falava a língua estranha, ou a língua do homem, que é idioma, se eu não tenho amor, nada sou. O apóstolo Paulo diz que não é nada. Está vendo? Porque o irmão Branham disse assim, aonde o metodista errou, aonde eu penso que o metodista errou, o metodista, ele erraram aonde? Quando começaram a gritar. Eles gritavam, desmaiavam, falavam, nós temos o Espírito Santo. Aí o irmão Branham disse, eles descobriram que não tem, porque gritar, pular, lá no estádio de futebol também eles pulam. Lá no estádio de futebol também eles gritam. Lá no estádio de futebol também eles fazem tudo isso e não tem o Espírito Santo. Não é porque gritou, pulou, correu, tem o Espírito Santo. Não tem. Pode ter uma manifestação do Espírito Santo. Manifestação do Espírito Santo é uma coisa. Ter o Espírito Santo é outra coisa. Agora, eu acho assim, a mensagem do irmão Branham é uma luz. Ela é uma luz, ela não deixa a gente enganar. A mensagem do irmão Branham não deixa a gente tomar rumo de direita nem esquerda. Ela centraliza a gente. Você ouviu o que eu disse, ouvinte? A mensagem do irmão Branham, ela não deixa a gente ir para a direita nem para a esquerda. Ela conserva a gente no centro. A mensagem do irmão Branham, ela centraliza a gente. Então, o irmão Branham, o irmão Branham ficou... quando ele viu aquele homem casado com duas mulheres interpretando, ele era o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é dado sem arrependimento. Aí ele fala assim, os metodistas gritaram, pularam, pensaram que eles tinham o Espírito Santo e descobriram que não tem. Aí ele vem e fala assim, aonde eu penso que o luterano errou? O luterano errou aonde? Crê em Deus. Só crê em Deus. Crendo em Deus está bom demais. Eu creio em Deus. Eu tenho minha fé em Deus. Eu creio em Deus. Só por crer já está salvo. Não é só por crer. O apóstolo Santiago diz, a fé sem obra está morta. A fé sem obra está morta. A fé, ela ajuda você, pela graça, a ser salvo. Mas aí o apóstolo Paulo diz, tem coisa que acompanha a salvação. Tem coisa que acompanha a salvação. Davi mesmo orou para Deus, falou, Senhor, não tire de mim o gozo da salvação. Você pode ser um salvo sem ter gozo, sem ter alegria. Cadê no caso do rei Saul? O rei Saul era salvo, violento. O rei Saul era um homem violento, tratante. Ele era tratante, violento, fazedor de armadilha. Ele fez para matar Davi. Um homem que odiava, Deus não falava mais com ele, e era salvo. E era salvo. Quem é que fala que o rei Saul era salvo? E era salvo. Você fala que Ló era salvo? Foi para Sodoma e Gomorra. Se tornou prefeito de Sodoma e Gomorra. Perdeu a mulher verada estalta de Sal. E o homem era salvo. O homem era salvo. Então as coisas de Deus é fina, irmão. A gente tem que tomar muito cuidado, senão a gente passa a blasfemar contra o Espírito Santo sem perceber.
Você blasfema contra o Espírito Santo pensando que está dando glória a ele. Que nem Jesus disse, muito vai me matar pensando que está fazendo grande obra. E está matando. Então está matando. Você pensa que você está salvando, você está matando. E o pensamento, a intenção é boa. Está nem no caso daquela menina que viu o gato congelado. Ela levantou cedo, viu o gato congelado. Ela ficou com tanto dó do gatinho que ela colocou o gato no forno. E quando ela foi ver, o gato estava torrado. Ela tirou ele lá do gelo, que ele estava morrendo congelado, para matar ele dentro do forno. Está vendo? É isso que a pessoa faz. Tira a pessoa do mundo para matar dentro da igreja, para matar dentro do sistema religioso. Então seria melhor, o irmão Brenda fala assim, seria melhor largar ele lá no mundo. O irmão Brenda disse assim, se você orar pelo enfermo, o enfermo for curado, e você pedir 1 milhão de dinheiro, um dinheiro para ir a troco da cura, a troco da oração, seria melhor você deixar ele doente. E agora seria melhor você nem ter mexido com isso. Desde quando entra dinheiro em troca, cobrando dinheiro para orar pelo enfermo, ô irmão, isso não é firma. Irmão, Jesus não chamou nós para uma firma, Jesus não chamou nós para uma concorrência de dinheiro. Jesus não pregou o evangelho para ser fonte de dinheiro, fonte de profissão, fonte de se enriquecer, fonte. Não é isso, o evangelho não é para isso. O evangelho é para ganhar alma. É para ganhar alma. Ide, pregar o evangelho a todas as criaturas. Essa é a ordem de Jesus. Jesus mesmo, a gente vê que Jesus mesmo não tinha dinheiro nenhum. O dono do dinheiro não tinha dinheiro. Quando ele precisou do dinheiro para pagar o imposto de uma pregação numa cidade, que cobraram dele, de Pedro, ele não tinha o que pagar. Foram lá no rio, pegou um peixinho, ele pegou a moeda da boca do peixinho e pagou o imposto. E saiu e foi embora. Porque ele não tinha. Se ele pegou dinheiro da boca do peixinho, porque ele não tinha. E ele era Deus, o dono do ouro e o dono da prata. E não tinha um tostão, que nem Pedro disse, não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Jesus, não é isso que não é riqueza? Eu não tenho ouro e nem tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Lá na Porta Formosa aconteceu esse quadro aí. Pedro dizendo, ele e João, nós não temos ouro nem temos prata, mas nós temos uma coisa, Jesus. E anda e levanta. E o homem levantou e andou. E se ele tivesse ouro, tivesse prata, não tinha Jesus? O homem continuava lá aleijado. É o que está acontecendo hoje. A pessoa está cheia de ouro, está cheia de prata, mas os aleijado continua aleijado, os doentes continuam doentes. Não é verdade, irmão? Os doentes continuam doentes, não é? Os enfermos continuam enfermos. E de ouro e prata eles têm. Mas cadê o dão? Cadê o poder da cura? Cadê o poder para tirar as pessoas do sufoco de Satanás? Cadê? Com o evangelho, o apóstolo Paulo disse, eu vim pregar o evangelho falando para os coríntios, na ressurreição e no poder de Deus. Vim pregar o evangelho de Jesus Cristo ressuscitado em palavra e em poder. Em palavra e em poder. Agora o evangelho está sendo pregado só em palavra. Está sem poder. As mulheres continuam, não todas as mulheres, mas tem mulher na igreja que continua pintando a unha, ela continua cortando as pontas do cabelo, e na mensagem, quando abriu o olho, eles viram, chama a mensagem do irmão Brenda. O irmão Brenda disse assim, que a mesma lei que Deus deu para Sansão, não cortar o cabelo, se você cortar eu te deixo, ele deu para as mulheres, irmão Brenda. Agora ele deu para as mulheres. Se você cortar o cabelo, eu te deixo. E tem muitas mulheres que Deus abandonou, que corta as pontas do cabelo, corta o cabelo, pinta a unha, vaidosa, cheia de vaidade. E quando o pastor vai pregar, ela muda de igreja e outro pastor aceita.
Ela sabe que tem outro pastor que aceita pintura da igreja, igreja de Jezabel. Igreja de Jezabel, tem igreja de Jezabel, se tem Jezabel, tem Acabe. Se tem uma igreja de Jezabel, porque tem um Acabe no púlpito, irmão. Se não tivesse um Acabe no púlpito, não tinha uma Jezabel. Se existe uma Jezabel, porque existe o Acabe. E aí vem as pinturas. E aí vem as vaidades. E aonde é que nós estamos errando? E aonde nós vamos errar? Na vaidade. O Pentecoste errou, porque pensou que falar em língua estranha tinha o Espírito Santo. O metodista errou, porque achava que gritar, pular, tinha o Espírito Santo. O luterano errou, porque achou que só crer em Deus, só ter fé em Deus já era o suficiente. Nós estamos errando aonde? Nós estamos errando aqui onde Sansão errou. Cortando fora o que Deus falou para não cortar. O que Deus mandou nós manter, nós não estamos mantendo. Nós estamos cortando fora, jogando fora. As coisas, irmão, tá no embalo que hoje, para segurar a igreja, você segurar a igreja hoje, você precisa ter campo de futebol, você precisa ter lazer, você precisa de chácaras, precisa festas, para segurar a igreja, não com a palavra, segurar a igreja com festa. Jesus disse em São João 13, vocês são limpos pela palavra que eu tenho pregado. Quem limpa nós é a palavra de Deus, São João 13. Mas hoje, quem está segurando a igreja é divertimento. Estão ponhando divertimento para segurar a igreja. Lazer, mais lazer, lazer, mais lazer, para segurar a igreja, almoço, mais almoço, corrida, vir almoçar, para poder segurar, E uma vez que aquela família dá um almoço para o pastor não pode mais falar do cabelo cortado da moça, não pode mais falar, porque se falar do cabelo cortado da moça, a moça não quer ir na igreja mais. E se ela não quer ir na igreja mais, os pais e a mãe também não querem ir. Então, para o pastor segurar os pais e a mãe, tem que largar a moça, cortar cabelo, pintar. E ainda não é só moça. Se fosse moça, tem moça que ela se veste bem, tem moça que é cristã, ela tem o Espírito Santo na carne, no espírito e na alma. Ela tem o Espírito Santo nos 3 setores da vida dela. Ela está pronta para Cristo vir e ela ir embora. Mas tem mulher casada, mulher mãe de família, de unha pintada, cortando o cabelo. Isso eu estou falando da mensagem. Eu estou falando do Lutero. É raro quando pensaram que só crer em Deus era o suficiente. O metodista, só gritar já era o suficiente. O Pentecoste, só falar em língua era suficiente. E nós achamos que só porque crê no irmão Branham, crê na mensagem, crê no batismo em nome de Jesus Cristo, podemos, então, ter lazer, ter isso, entrar na vaidade, que não tem problema. Eu creio no irmão Branham, eu creio no profeta, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, e não pode. E não pode. E não pode. Aonde foi que Sansão errou? Quando ele deixou a Dalila cortar, o filisteu cortar a trança dele. Foi ali que Sansão errou. Ele errou feio. Enquanto ele não deixava cortar a trança dele, Deus era com ele. E aí o irmão Branham vem e fala, Deus faz mulheres essa missão. Essa missão hoje é das mulheres, porque ela é nazireu, é chamada por Deus. Todo nazireu são pessoas chamadas por Deus. E todo que é chamado por Deus tem regra. Não pode tomar bebida forte, não pode tomar vinho, não pode cortar cabelo. Para quem foi dada essa ordem? Para nazireu, para a pessoa chamada por Deus para uma missão. Toda pessoa que Deus chama para uma missão de vitória, para uma missão de derrotar inimigo, todo que Deus chama para uma tarefa bíblica, para trabalhar para o reino, ele é um nazireu. Se ele é um nazireu, ele tem regra, é dado regra. Todo soldado que é convocado para ir na guerra, ele tem regra, irmão. Ele tem que ter coturno, ele tem que ter farda, ele tem que ter cap,
Ele tem que ter todas essas coisas, ele tem que ter a sacola e carregar essa bolsa na costa, ele tem que ter a farda. Se ele for lá sem farda, só usando sapato, ele é dispensado, é punido. Ele tem que ter o coturno dele, e isso tem que ser bem zelado ainda, tem que ter a farda. E se nós somos soldados de Cristo, se nós fomos chamados para ser o exército de Cristo, nós temos regra, irmão, nós não é que nem o mundo. O mundo não teve chamada, mas nós temos chamada. Nós pertencemos ao exército de Deus, e quem é o capitão é o Senhor Jesus Cristo. E eu não vejo o exército de Deus relaxado, não. Eu não vejo um descalço, outro de short, outro de bermuda. Eu não vejo o exército de Cristo desse jeito, não. Eu vejo o exército de Cristo como um povo santo, um povo consagrado, um povo que vive uma vida separada para Deus. É isso que eu vejo. Aonde foi que o Moisés errou? No temperamento. Quando o Moisés teve o temperamento forte, foi ali que ele errou. Foi ali que ele errou. Então, a gente vê, irmão, aonde foi que Israel errou? Israel errou quando eles escolheram Saul no lugar de Samuel. Foi ali que eles erraram. E aonde que o judeu errou? Quando rejeitaram Cristo e aceitaram Barrabás. E todos eles vêm errando. Aonde Eva errou? Quando ela não deu atenção a Deus e deu atenção à serpente. Ela deu ouvido à serpente e deixou os conselhos de Deus de fora, porque Deus conselhou Eva. Deus conselhou Adão. Mas a Eva não valorizou. A Eva ficou com o conselho da serpente e caiu. Caiu, irmão. E se essa Eva caiu, todo cai. Se Deus dá um conselho e nós não segue o conselho da serpente, nós cai também. Nós cai também. Então, vamos, se é que Deus chamou nós para ser um cristão, vamos ser um cristão. Se é que Deus chamou nós para ser separado do mundo, vamos separar do mundo. Vamos dizer o que o apóstolo Paulo dizia. E eu estou crucificado com Jesus Cristo. Já não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, Romanos, capítulo 12, verso 1, o apóstolo Paulo disse: oferecei o vosso corpo como sacrifício a Deus, que é o vosso culto racional. Que Deus te abençoe e que Deus dá para cada um de vocês uma boa noite e que Deus enche a sua vida da presença dele. E eu ia pedir para que o irmão pudesse levar essa mensagem para frente, o irmão ponhasse no seu grupo, se é que você tem um grupo, o irmão anunciasse a outro, se inscrever, né? Se inscreve, né? Você manda para frente essa mensagem. Vamos para o YouTube valorizar mais, irmão. O YouTube valorizar mais para essa mensagem alcançar mais gente. Ela já tem chegado na África, ela já tem chegado nos Estados Unidos. Eu recebo notícia deles lá que estão ouvindo a mensagem. E se você escrever, ela pega mais força ainda. E se você ponhar no grupo, ela pega mais força. Vamos nós juntos. Que nem a formiguinha. A formiguinha pega um grão de arroz, ela não pega sozinha, ela não pode. Ela junta um monte de formiguinha e leva o grão de arroz embora. Assim também somos nós. Sozinhos nós não faz nada. Mas se nós se unirmos, uma folha só não faz sombra. Mas um monte de folha faz sombra. Que nem os antigos falavam, uma andorinha só não faz verão. Mas um monte de andorinha faz verão. Então que Deus te abençoe e que Deus enche cada vez mais. E eu também ia agradecer de coração esses irmãos que têm mandado ajuda para mim. Né? Tem irmã que eu nem conheço, e, né, nem vou citar o nome, talvez a irmã não queira que eu cite o nome, mas tem irmão que tem mandado ajuda para mim no PIC, e eu até agradeço de coração, que é isso que ajuda a gente também a melhorar mais a aparelhagem, a internet. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.